Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 464. Skatá chegou no momento em que Morgana, Jeanne e seus filhos estavam na frente do guarda. Eles ouviram algo. Boom! Algo caiu ao redor deles, e uma pequena cratera se formou. Que bagunça é essa? SSSSS. O guarda desmaiou. Agora isso é uma reação exagerada. Lilith riu divertidamente. Porque parece que ele viu um fantasma. Elizabeth falou. Bem, para algumas pessoas, a Condessa Scatashi pode ser considerada um fantasma. Adão continuou. Scatashi, o que você está fazendo aqui? Jeanne perguntou. Eu vim visitar. Morgana estreitou os olhos. Por acaso, esta visita envolve um certo homem alto com cabelo preto e olhos violetas. E tio, como você sabia? Ela falou em um tom sarcástico. Um tom que Morgana ignorou e explicou seus pensamentos. Poucas coisas fazem você se mexer nesta vida e, aparentemente, esse homem é uma dessas coisas. Você fala como se eu fosse preguiçoso. Scatashi revirou os olhos. Além de treinar e causar caos, o que mais você faz em sua vida? Treinando pessoas talentosas. Aposto que você não estava fazendo muito até encontrar Victor. Você está certo. Até mesmo os guardas reais do Castelo de Vlad estavam sendo treinados sem nenhuma motivação real, e ela só estava fazendo isso porque era seu dever. Claro, Scatashi não iria sair completamente do dever, ela não era tão generosa. Ela tinha suas próprias razões para aceitar a ordem de Vlad. Uma dessas razões era que este plano foi feito principalmente pela ideia de seu discípulo em cooperação com as duas vadias, Natasia e Agnes. Após os eventos recentes de Natasia casar com seu discípulo, Scatashi estava se sentindo bastante azedo com esse desenvolvimento. A outra razão era que Scatashi queria ver que tipo de mudança esse plano traria a Nightingale. Como a cidade imutável mudaria agora com esse plano. Ela queria saber, ela estava curiosa. De qualquer forma, que bagunça é essa, porque esse lugar tem tão poucos guardas? Ela olhou em volta com os olhos semicerrados. Ela não se lembrava deste lugar ter tão poucos guardas antes. Se havia uma coisa que Scatashi tinha feito questão de bater nas forças do clã Adrastea, era nunca cair em complacência. Afinal, eles lutavam contra monstros, e esses tipos de criaturas geralmente eram muito imprevisíveis. Um bom exemplo disso foram os predadores, criaturas capazes de se tornarem invisíveis. Mesmo que as armas da fortaleza da cidade pudessem sentir esses monstros, eles não deveriam baixar a guarda como agora. Oh, é tudo por causa de Opis. Opis? Scatashi ergueu uma sobrancelha em confusão. Morgana repetiu sua explicação para Scatashi sobre Opis e Nero e sobre a reputação de Victor na cidade. Fufútil, ele ainda é super protetor como sempre. Bom. Ela sentiu várias vezes com satisfação. Mas, pensar que eles fizeram isso até destruir a mansão. Os olhos de Scatashi brilharam levemente vermelho sangue por alguns segundos. Sem o conhecimento de Victor, ele acabou despertando o lado competitivo de Scatashi. Outro guarda apareceu e olhou para Scatashi com a boca aberta em choque, mas rapidamente assumiu uma expressão profissional. Ele agarrou seu companheiro de guarda, arrastou para os próximos quartos e depois voltou correndo. Condessa Scatashi Scarlett, suas filhas estão na mansão de Lady Eleanor. Oh! Scatashi saiu de seus pensamentos quando ouviu a voz do guarda. Parando para pensar sobre isso, minhas filhas estavam aqui, hein? No momento em que esse pensamento cruzou sua mente, ela ficou chocada consigo mesma. Eu realmente mudei tanto assim? Se fosse o velho eu, estaria enlouquecendo agora que minhas filhas não estavam à minha vista. Ou é porque confio demais no meu discípulo tolo? Depois de pensar um pouco, ela imaginou uma situação hipotética. Imaginou deixar suas filhas aos cuidados de Eleanor e não pôde deixar de desaprovar essa decisão. Mas quando se imaginou deixando as filhas com Victor, não sentiu nada e se sentiu segura em sua decisão. A razão para isso era que Scatashi conhecia seu tolo discípulo. Ele preferiria se sacrificar a permitir que o perigo caísse sobre um único fio de cabelo de suas filhas. Ele era muito parecido com ela nesse sentido, afinal. Vou visitá-los, obrigado. Ela falou com um pequeno sorriso no rosto, algo que ela inconscientemente deixou ocupar sua expressão. Ela claramente ainda estava perdida em seus pensamentos imaginários. Vê de nada. Quando Scatashi entrou no território, o guarda olhou para o grupo em choque.
Ela acabou de me agradecer. Hein? Estou sonhando. Você pode se apressar, por favor? Jeanne estava muito cansada para explicar qualquer coisa e só queria acabar com isso. Sim. Andando pela cidade, Skatasha estava se perguntando o que fazer. Meu discípulo não está na cidade, nem estou sentindo a presença de Rose, Eleanor e as Valquírias. Olhando ao redor e vendo homens e mulheres em armaduras, Skatasha não pôde deixar de dar um pequeno e imperceptível sorriso. Ela pode ser um pouco tendenciosa, mas ela gostou da atmosfera da cidade de Warfall. Esta cidade a lembrava um pouco do lugar em que ela cresceu. Um lugar onde os guerreiros se reuniam. Embora esta cidade tenha uma atmosfera melhor do que minha aldeia. Isso é tudo conquista de Eleanor, hein? Eleanor Adastea foi considerada por Skatasha uma joia rara, não polida, um gênio. Não era de admirar que ela tivesse alcançado o título de Conde Vampiro em uma idade tão jovem. Embora ninguém tenha feito alaridos sobre isso, afinal, ela veio de uma linhagem nobre. Então, embora fosse surpreendente o que ela havia conquistado em tão pouco tempo, era praticamente esperado por todos que ela teria conseguido. Ela não foi aplaudida ou dada uma reação chocada como quando Victor se tornou um conde vampiro. A questão é que Victor era um homem desconhecido. Ele não tinha clã nobre, ele era um plebeu que era um discípulo de Skatasha e de alguma forma tinha conexões com os 3 clãs dos condes de vampiros. Ele era um vampiro que o próprio rei reconheceu e fez dele o 5º conde de vampiros, iniciando assim um novo clã de vampiros e uma nova linhagem. Por causa disso, o choque foi maior. Ao se tornar um conde vampiro, Victor se tornou um ponto de virada na história de Nightingale, escrevendo um novo capítulo de uma história que seria contada nos livros do futuro. Ser nascido em uma família antiga e bem estabelecida também tem suas desvantagens. Ela não recebeu atenção porque era esperado que ela fizesse isso e se tornasse um conde vampiro. Eleanor ficou triste ao ver a resposta sem brilho do povo do reino. Definitivamente não. Ao contrário do que normalmente se esperava de um nobre vampiro, Eleanor não era vaidosa. Ela buscava conquistas pessoais, e em sua opinião, apenas o reconhecimento de seu clã e de seu mestre era o que importava. Ela não se importava com o que as pessoas de Nightingale pensavam sobre ela. Para começar, ela era de uma cidade isolada e mal interagia com os nobres vampiros de Nightingale. E para ela, isso era perfeito. Ela recebeu o privilégio de ficar longe da política repugnante de Nightingale e poderia se concentrar completamente em sua cidade. Tenho que admitir que naquele dia, fiquei surpreso. Skatasha pensou divertida ao chegar na casa de Eleanor. Eu subestimei Eleanor um pouco na época. Passando pelo portão como se fosse a dona da casa, senti uma presença aparecer perto dela. Ela olhou para uma árvore e disse, Walter, há quanto tempo? Vejo que você ficou mais forte. Eu não posso me comparar a você ainda, Condessa Skatasha. Um vampiro ancião saiu de trás da árvore e se curvou com admiração. Não seja modesto. Assim como o falecido príncipe teu, você é um vampiro com mais de 3.000 anos. Tenho certeza que você é mais forte do que eu. Skatasha abriu um sorriso sanguinário. Faz um tempo desde que eu lutei com esse velho. Eu me pergunto como ele está agora. Walter estreitou os olhos quando viu Skatasha soltar casualmente uma informação tão importante, mas estava acostumado com a personalidade excêntrica da mulher. Investigarei isso mais tarde. Longe disso. Condessa Skatasha definitivamente me supera. Ele falou em um tom humilde. Ele definitivamente não queria incendiar o barril de pólvora conhecido como Skatasha. Como um velho experiente, ele conhecia bem as maneiras de evitar problemas. Afinal, aquele mesmo velho tinha caído em seus truques no passado, e por um mês inteiro, ele teve que lidar com um Skatasha faminto por batalhas. Ele não queria repetir o mesmo infortúnio. Ele não queria ter seus velhos ossos intimidados por esta mulher monstruosa. TSK, você vai jogar assim, hein? Skatasha estalou a língua. Porque todos evitavam lutar com ela. Ela é inofensiva. Ela só queria esticar um pouco o corpo e ter uma luta divertida. Como esperado, Victor é o melhor. Ele sempre briga comigo. Eu realmente quero que ele fique mais forte para que eu possa me soltar mais. Skatasha sabia muito sobre o clã Adastea. Ela sabia que dentro daquele clã, havia 2 vampiros de nível mestre, o mesmo nível que ela. Vampiros que eram a espada e o escudo do clã Adastea. E o primeiro deles foi o comandante das Valquírias. Rose Adastea,
Uma mulher que atingiu o ápice na arte da esgrima. Scatachi nunca tinha visto nada que esta mulher não pudesse cortar com sua espada. Rose havia alcançado um reino sem precedentes em sua técnica de espada, um reino que nem mesmo Scatachi havia conseguido alcançar. E isso era algo que Scatachi não tinha vergonha de dizer. Afinal, ao contrário dela, Rose concentrou todo o seu treinamento em sua espada. No verdadeiro sentido da palavra, ela viveu para se tornar uma com sua espada. Ela era uma verdadeira espadachim. Um verdadeiro mestre. Scatachi, por outro lado, era uma mestra de muitas coisas, e ela passou muito tempo treinando seu poder de gelo também. A razão pela qual Scatachi não se concentrou inteiramente em sua lança foi por causa de sua simples crença. Um guerreiro deve ter várias cartas para usar no campo de batalha. Uma lição que foi ensinada por sua mãe. Ela nunca deve se limitar a ter apenas uma opção. Em vez disso, ela deve ter várias opções e usar a melhor possível em diferentes situações. Por causa disso, ela treinou com várias armas. Por causa disso, ela treinou seus poderes. Por causa disso, ela aprendeu várias técnicas e criou seu próprio estilo de luta. Ela não queria ser limitada. E se havia uma coisa que Scatachi tinha mais em sua vida, era o tempo. E ela planejava usar todo o seu tempo para melhorar. O outro mestre era Walter Adaster. O homem na frente dela. E de uma forma simples de entender. Walter era um mestre de combate corporal. Um homem que até mesmo Scatachi teve dificuldade em lutar contra se ele lutasse seriamente. Seus punhos eram mortais. Não só isso, seu físico estava léguas acima de um nobre vampiro normal. Mesmo os lobisomens Alpa, que são seres com físicos ridículos, teriam dificuldade em lidar com Walter. Ele também era um mestre de vários assuntos domésticos. Etiqueta, liderança, política, esses eram apenas alguns dos tópicos que Walter dominava, e havia milhares mais na lista. Walter era o epítome do mordomo perfeito. Ele estava sempre por perto para aconselhar, ensinar e ajudar o líder do clã Adrasteia. Se Rose fosse a espada do clã Adrasteia e se concentrasse em assuntos militares, Walter era o escudo, e sua especialidade era em assuntos domésticos. Claro, como vampiros anciões, eles tinham uma certa compreensão das áreas de especialização um do outro. Seu dever, acima de tudo, era ajudar o líder do clã Adaster. E eles precisavam de vários conhecimentos para esse fim. Esta também foi uma das razões pelas quais Scatachi terminou o treinamento de Eleanor mais cedo do que o habitual. Eleanor já tinha sua base, ela já tinha seu apoio, e dois professores que Scatachi achava que eram competentes o suficiente. Scatachi não conseguiu impedir o crescimento da garota com seus ensinamentos. Por isso, ela só lhe ensinou a base. Afinal, sua crença em uma base sólida nunca mudou, e esse foi um ensinamento que ela carregou por toda a vida. Scatachi preparou Eleanor e deu a ela as bases para treinar adequadamente. Walter e Rose poliram a garota e a transformaram em uma guerreira e, mais importante, uma líder do clã. De todas as herdeiras do clã do Conde Vampiro, Eleanor tinha os professores mais excepcionais e a melhor base para crescer. Afinal, ela morava em um lugar perfeito para treinar e se aprimorar. Longe disso, a Condessa Scatachi, de fato, mais forte do que eu. Pare com a bajulação, não vai funcionar para mim. Scatachi bufou e começou a andar. Ele deu um pequeno sorriso e seguiu atrás da mulher, mantendo um olhar neutro em seu rosto. Onde estão minhas filhas? Atualmente, Lady Pepper e Lady Lacuz estão treinando com Mizuki. Mizuki? Ela se lembrava de ter ouvido esse nome em algum lugar. Sim, ela é uma humana, uma maga Onmyo. Oh! A sensação de que ela conhecia aquele nome começou a crescer, mas ela ainda não conseguia se lembrar. Onde estão Victor e Eleanor? Em uma expedição, o Conde Alucard está apoiando meu mestre. Eles pretendem passar a barreira de 30.000 km. Scatachi parou de andar e olhou para Walter com as sobrancelhas levantadas um pouco. Você tem certeza disso? O líder do seu clã não estará em perigo. Eles são adultos e, como adultos, devem fazer suas próprias escolhas. Rose e eu sempre apoiaremos a decisão de nosso mestre. Eu não estou falando sobre isso. Scatachi colocou a mão na testa e disse, estou falando sobre os nativos deste mundo e seus deuses. Eles não vão ficar parados vendo seu território ser invadido. Alfas não são um problema. Estou mais preocupado com os deuses. Essa é uma preocupação válida. Walter não podia negar essa preocupação porque, honestamente,
Era uma preocupação que ele também tinha. Estou feliz por ter pedido a Rose para levar o tesouro do nosso clã caso ocorra algum problema. As precauções nunca foram desnecessárias, principalmente quando seu líder estava a mais de 30.000 quilômetros de sua segurança. Enquanto um Eldergold não aparecer, Rose vai lidar com os inimigos. Isso é verdade. Scatashi respondeu depois de pensar nas habilidades de Rose do passado, e como era uma memória antiga. A mulher definitivamente deveria estar mais forte agora. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 465. Uma companheiro de esquadrão. Após a luta que aconteceu, o grupo estava relaxando em uma fonte termal. Criado por Victor e Eleanor. Eleanor fez uma fonte com seu elemento terra. Ela fez bem fundo já que todas as pessoas do grupo tinham mais de 190 cm. Victor fez água com seu elemento água, e a aqueceu com seu fogo. Ele conjurou um pequeno mini-sol sob a fonte termal que servia para aquecer a água. Claro, sem a proteção isolada do elemento terra muito resistente Eleanor, a terra teria queimado, e ele não teria sido capaz de aquecer continuamente a água sem estar pessoalmente presente no local. Pensar que estamos usando os poderes mais respeitados do clã dos Condes de Vampiros dessa maneira. Eleanor comentou com um suspiro cansado, enquanto seus longos cabelos brancos caíam na água. Ela estava deitada preguiçosamente na beira da fonte termal com os olhos fechados, sua armadura e armas por perto para o caso de precisar se vestir rapidamente. Vampiros mais velhos que valorizam os costumes ficariam putos agora, tio. Rose acrescentou enquanto ria levemente. Fufu, quem se importa com esses velhos? Henrietta parou de falar quando sentiu o olhar de Rose em seu corpo. Eu sinto muito. Ela rapidamente falou. Eu não me importo. Não é como se você estivesse falando de mim ou algo assim. Rose bufou e então se recostou na beirada. Mentiras. Henrietta queria gritar, mas conscientemente fechou a boca e ficou em silêncio. Nada de bom viria de provocar essa mulher. E ela não estava em clima de luta agora, ela só queria descansar. Apesar de estar bem fisicamente, sua mente está bastante exausta. De todo o grupo, Henrietta, Eleanor e Victor foram os que mais usaram seus poderes. Eleanor e Victor principalmente. Uma opinião que todas as valquírias tinham em comum era que elas adoram lutar, mas descansar também é importante. Atualmente, Eleanor e o grupo de valquírias estavam por todo o caminho que vieram ao mundo relaxando na fonte termal. O ambiente estava bem silencioso. Todos não queriam conversar, só queriam descansar a mente. Pensando bem, onde está Victor? Perguntou Alicia. Agora que você mencionou, eu não o vejo desde que ele fez aquela fonte termal. Dorothy comentou. Ele está patrulhando, tio. Judy falou em um tom cansado. Eu ia fazer isso, mas ele ofereceu. Eu não discuti porque sei que os sentidos dele são mais eficientes que os meus, tio. Esse homem tem energia infinita. Como ele não está cansado? Marta comentou. Bem, ele fodeu um vampiro mais velho. Ele definitivamente tem muita energia. Julieta comentou em tom neutro. Algumas garotas que incluíam Eleanor ficaram com o rosto um pouco vermelho quando ouviram a voz de Juliette. Eu não estou falando sobre isso. Marta bufou. Por que você está agindo envergonhado? Eu entenderia se eu fosse Eleanor, mas você não é muito vampiro. Continue, e eu prometo que amanhã você vai acordar na barriga de um ogro. Julieta fechou a boca e ficou em silêncio. Todas as valquírias sabem que não devem provocar Henrietta e Marta. As duas mulheres são as mais gentis e quietas do grupo, mas há esse ditado por uma razão. Os silenciosos são os mais perigosos. O que devemos fazer agora? De volta à cidade? A armadura de Victor foi explodida aos milhares. Ele está andando apenas de calças. A arma de Judy está um pouco danificada também. Se esse tipo de expedição for frequente no futuro, precisamos recrutar um ferreiro para o nosso grupo. Pelo menos ela pode fazer os reparos básicos. Eleanor murmurou. Concordo. Rosa apoia a decisão. Até hoje, ninguém fez uma expedição tão longa antes. Eles nunca ousaram ir além do limite de 30.000 quilômetros. Mas Eleanor tem a sensação de que esse tipo de coisa será normal agora no futuro. Principalmente porque Victor está se aproximando do território dela e construindo o dele. Falando nisso, ele será meu vizinho. Devemos nos aliar a ele como companheiros que lutam contra monstros. Mas que tipo de coisa podemos oferecer como aliança? Eleanor já havia pensado nisso no passado.
E a única conclusão que ela pode chegar é usar suas técnicas do clã como moeda de troca. Ela vai oferecer esses serviços por uma pequena taxa. Afinal, eles serão aliados próximos. Eleanor estava preocupada com Victor roubando as técnicas de forjamento de seu clã. De jeito nenhum, ela confiava completamente em Victor. Ela sabe que ele não é esse tipo de homem mesquinho, e mesmo que ele quisesse, Victor não conseguiria roubá-lo. Afinal, materiais de monstros só podem ser manuseados por alguém do clã Adastea. Ele deve ter a linhagem do monstro, ou ele pode morrer do veneno do monstro, sem mencionar que o material não vai formar sem a linhagem do clã Adastea. Ah, esses monstros são bastante sorrateiros, hein? Ouvindo uma voz repentina, as meninas olharam para o lado e viram Victor completamente do jeito que veio ao mundo caminhando em direção a eles. Gole. Inconscientemente, todos engoliram em seco. TSK, TSK. E pensar que eles usaram esse tipo de método para observar. Eles são bastante engenhosos, hein? Victor reclamou abertamente ao se aproximar da fonte termal e casualmente entrou, ignorando os olhares chocados, lascivos das meninas. Pegue. Ele jogou algo na direção de Rose e se esticou na beira da fonte termal. É. Instintivamente, Rose levanta a mão e pega. Ao olhar o conteúdo que pegou, viu um pequeno inseto marrom, parecia um gafanhoto. Um dos métodos que eles usaram para nos espionar é descobrir quem invadiu a floresta Til. Victor respondeu com a voz satisfeita, pois a temperatura aumentou um pouco ao seu redor. Um dos métodos. Eleanor estreitou os olhos quando viu o inseto na mão de Rose. Sim, eu vi outros pequenos animais com o mesmo nível de inteligência agindo de forma estranha. O que você quer dizer agindo de forma estranha? Judy ergueu uma sobrancelha. Eu tenho uma visão muito boa. Enquanto patrulhava, mantive minha visão nesse pequeno inseto, e toda vez que eu ia a algum lugar, ele me seguia e ficava lá me observando. Achei isso muito estranho, até que notei vários comportamentos semelhantes de outros insetos e monstros menores. Fui até emboscado por uma horda de predadores. Por que você não nos ligou? Leonor falou. Você merece descansar, e eles são fáceis de lidar se você puder vê-los. As meninas não sabiam como se sentir sobre isso. Era uma sensação estranha ter alguém protegendo você. Victor desde o início cumpriu sua promessa de não deixar nenhum mal real acontecer às Valquírias. E ele salvou as meninas várias vezes, até mesmo se colocando em perigo da última vez. Foi uma sensação estranha. Mas não foi ruim, eles gostaram. Mas isso não significa que eles estavam bem com isso. Eles são guerreiros. Eles podem se proteger. Mas se tem uma coisa que todos entendiam é que Victor só os salvou quando a morte era um perigo iminente. Ele respeitava as mulheres, e não as tratava como flores delicadas. De certa forma, eles sabem que Victor os tratou como companheiros de esquadrão, e o dever de um companheiro de esquadrão é proteger seus membros e lutar juntos. As meninas ficaram impressionadas porque nunca tiveram a experiência de um homem fazer isso por elas. Afinal, mesmo os vampiros masculinos de seu clã não estavam no mesmo nível que as Valquírias. Sim, eles eram fortes, ao contrário do lixo destreinado de Nightingale, todos eram bastante treinados. Mas eles não são elites como as Valquírias. Após um momento de silêncio, Alessia falou. Espere, você pode vê-los? Sim, tio. Tenho minhas dúvidas sobre sua capacidade de detecção anormal, mas isso responde algumas perguntas. É um poder visual, certo? Rosa falou. Sim. Victor não negou, mas também não explicou muito. Não é que ele não confiasse nas garotas, mas ela não pode falar casualmente sobre as capacidades exatas de seu poder visual sem ter 100% de certeza que o inimigo não está assistindo. Eles já provaram mais de uma vez que tem uma capacidade bastante engenhosa de espionar as pessoas. E sem contar que seu poder de observação ajudou várias vezes, era sua carta escondida que não estava tão escondida assim. Mudando de assunto, vocês vão mesmo ignorar o fato de que ele ficou nu na fonte termal? Dorothy comentou. Oh. Todos falaram ao mesmo tempo, ficaram presos no ritmo de Victor que se esqueceram totalmente desse fato. Não querendo defendê-lo, mas não é como se fosse a primeira vez. Rose comentou em um tom preguiçoso. E ele também se sentou bem longe de nós. Eleanor surpreendentemente falou. Ele também é um companheiro de esquadrão. Comentou Henrietta. Claro que Henrietta não permitiria que outro homem as visse,
As valquírias eram guerreiras, mas isso não significa que não fossem mulheres. Se fosse qualquer outro homem, ele já teria sido espancado, e na pior das hipóteses teria sido castrado. As meninas eram mulheres orgulhosas e ele não permitiria aquela humilhação. Ela não fala sobre Victor porque, bem, ele é Victor. O fato de que ele o salvou, foi bonito, agiu como um cavaleiro, e não os cobiçou como um degenerado e apenas gostou de sua figura adiciona mais pontos positivos ao seu dicionário. Ele também é um colírio para os olhos, tio. Julieta comentou com uma respiração ligeiramente pesada. As meninas olharam para a mulher de longos cabelos loiros. O quê? Eu acabei de falar a verdade, eu sei que todos vocês pensam o mesmo que eu. As meninas reviram os olhos, mas não afirmam ou negam nada, mas seu próprio silêncio agiu como uma resposta à declaração de Juliette. Meninas, meninas, olhem. Judy falou enquanto apontava para Victor. As meninas olharam para o homem e o viram deitado com a cabeça no chão com os olhos fechados enquanto respirava em um ritmo constante. Os olhos das garotas se suavizaram visivelmente, e elas não puderam deixar de mostrar um pequeno sorriso. Porra, eu deveria ter trazido meu celular, preciso salvar essa imagem. Dorothy reclamou. Eu trouxe. Henrietta se levanta da fonte termal, se aproxima de sua armadura e pega um celular que estava em um compartimento do gigantesco escudo. Eleanor ficou sem palavras quando viu um pequeno compartimento no escudo de Henrietta. Quantas coisas você guarda nesse escudo? Poucos essenciais, pois é feito de um material muito robusto, aprimorado com meus encantos. O escudo dificilmente quebrará, por isso, este é o melhor lugar para colocar minhas coisas. Quando Henrietta ia tirar a foto de Victor, ela ouviu de Rose: pare, não faça isso. Por quê? Você gostaria que Victor tirasse uma foto sua enquanto você dormia e sem roupa? Henrietta e as meninas ficaram em silêncio. Assim como ele nos respeita como guerreiros, companheiros de esquadrão e mulheres, devemos fazer o mesmo e respeitar sua privacidade. Rose fecha os olhos e volta a descansar. Basta deixá-lo descansar. Henrietta acena com a cabeça e coloca seu celular de volta no escudo. Ela percebeu que seu comandante estava certo. Eleanor olha para Victor com o canto do olho. Ela parecia querer fazer alguma coisa, mas ela não queria fazer isso na frente das valquírias, então ela ficou em silêncio ao lado de Rose. Rose mostrou um pequeno sorriso. Ela mais ou menos entendeu o que Eleanor queria fazer, e se fosse em qualquer outro momento, ela teria saído da fonte termal e mandado as meninas saírem também para dar espaço para que seu líder tomasse a iniciativa. Mas atualmente, ela não estava com vontade de fazer isso. As meninas precisam descansar, incluindo Eleanor. E Victor ganhou seu respeito salvando todas as suas filhas daquela bomba. Consequentemente, ele entrou na área de proteção delas. Victor, que havia entrado no reino da inconsciência, não fazia ideia do pequeno chão que causou apenas com sua aparência adormecida. Olhando para o castelo com uma expressão inexpressiva. Porra, eu dormi. Victor fez facepalm. Pode não parecer, mas estava muito cansado mentalmente, e quando sentiu a água quente em seu corpo, inconscientemente, começou a adormecer. Ele realmente não queria dormir. Ele sabe que toda vez que ele dorme, ele acorda neste lugar, e ele realmente não gosta daqui. Agora, onde está essa cadela? Victor olhou ao redor com olhos estranhos. Normalmente, a deusa estaria sentada em seu trono com aquele sorriso arrogante no rosto. Estou aqui, tio. Sentindo as mãos tentando abraçá-lo, ele desapareceu e apareceu um pouco distante. TSK, mesquinho. O que você está fazendo, Perséfone? Estou fazendo o que quero. Me abraçando. Você deixou Afrodite fazer isso. Seus olhos brilharam perigosamente, e uma sensação avassaladora deixou seu corpo. Victor permaneceu mesmo poker face, mas por dentro ele estava dizendo alguns palavrões para Afrodite. Mas se você perguntar a Victor se ele esperava isso de Afrodite, ele dirá que sim. Ele esperava. Ele sabia como as mulheres eram vaidosas, especialmente a deusa da beleza. Afrodite não perderia a chance de esfregar isso na cara de Perséfone. Aquela cadela usou isso para me provocar por uma semana. Uma semana. Por causa disso, eu vou fazer o que eu quiser. Você está pensando que eu sou Adonis? Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue, e o cheiro de sangue começou a vazar de seu corpo. A imagem do castelo começou a se deformar entre milhares de corpos e o próprio castelo.
Perséfone estreitou os olhos quando sentiu algo. Ele ficou mais forte. A alma dele ficou mais forte. O que aconteceu? Como uma deusa, ela sabe como é difícil fortalecer sua alma. Esse é um processo que leva anos, mas em menos de alguns meses, ele conseguiu fazer isso. Impossível. TSK. Perséfone estala a língua, e ela desaparece. Logo ela retorna ao seu trono. Vamos conversar, sobre qualquer coisa, eu não me importo. Apenas pare de agir como um pirralho indulgente e mimado. Victor estreitou os olhos quando ouviu o tom de Perséfone. Ela está com raiva. Mas parece que não é por causa de nada relacionado a Afrodite. Devo desenterrar? Levou apenas alguns segundos para ele tomar sua decisão. Vou tentar descobrir o que é. Se tiver sorte será algo relacionado à invasão de demônios. Como a rainha de um dos 7 infernos, Perséfone deve ter algum tipo de informação sobre o que está acontecendo. Pelo menos era o que Victor esperava. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.